Vamos dar início à aula de hoje, né? Eu vou tentar usar um recurso da IPO aqui de gravar a tela inteira, vamos ver se dá certo, pelo menos para a gente ter uma cópia da aula. Quero ver até onde a gente consegue carregar. Depois, no intervalo, a gente faz o teste para verificar se o Teams já voltou adequadamente, né? Então, bom dia a todas, desculpe esse pequeno contratempo, né? A gente está, além da nossa capacidade de resolver a curto prazo, né? Mas pelo menos a gente consegue ter um recurso alternativo para que a gente possa estar utilizando nesse momento, tá ok? Eu vou abrir com vocês aqui o PowerPoint. Deixa eu até reiniciar meu PowerPoint aqui que deu uma travada. Para que a gente possa estar corrigindo as questões que a gente passou para vocês, né? Eu acho que foi bem positivo. Eu vi ontem à noite as respostas que vocês deram. Eu acho que foi bem positivo, já atendeu, de certa maneira, o que nós pretendíamos, né? Que era vocês tentarem resolver, né? Ou seja, tentar uma solução, ainda que alguns com alguma dificuldade, né? Alguns tentando fechar o melhor resultado possível, né? A gente sabe do desafio, a gente já tinha clareza disso, por isso que o objetivo era fazer esse teste inicial, tá? Bom dia, Marlon, tudo bem? Beleza, beleza. Bom dia, Leandro, tudo tranquilo? Alguma coisa com a Microsoft, eu acho que está dando, porque eu não estou conseguindo acessar o Forms, não estou conseguindo acessar o Outlook. Enfim, ainda bem que a gente tem uma alternativa de usar o Google, já que a Microsoft não está dando. Na pior das hipóteses, a gente vai para o Zoom também, né? Que pelo menos está na China, vai ver que alguém está bombardeando a internet da Microsoft agora, né? Não sei, né? Espero que os nossos recursos Microsoft que não são online funcionem corretamente. É, deixa eu fechar o Teams aqui, porque a gente não vai usar agora. Estava com ele aberto. Ah, deixa eu abrir outro arquivo aqui para a aula de hoje. Aqui, perfeito. Então, estava explicando que a gente está fazendo esse recurso, que eu consegui olhar hoje à noite e achei bacana a tentativa que vocês fizeram de responder as questões. Alguns conseguiram, outros tiveram alguma dificuldade mais pontual, né? O objetivo era esse, o objetivo era a gente tentar responder da melhor maneira possível. Eu vou estar compartilhando com vocês agora a minha tela para que a gente possa é,
Muito bem. As questões que eu passei para vocês foram essas. Eu não pretendo resolver todas, mas pelo menos acompanhar. A primeira a gente já resolveu, né? Eu vou acompanhar pelo menos a solução de algumas dessas questões para que a gente possa estar aí tirando alguma dúvida, né? A qualquer momento, por favor, que vocês tiverem dúvida, coloquem a questão de vocês, porque muitas vezes a dúvida não é só de uma pessoa, mas pode ser de mais pessoas, né? Então, eu vou resolver essa questão, a letra C, e depois eu vou resolver a questão para revisão, tá? Apresentar ali a melhor solução para a questão de revisão. O que eu notei é que na questão de revisão ninguém conseguiu, a questão desafio, né? Não a questão de revisão, a questão desafio, que ninguém conseguiu acertar, né? Então vamos tentar descobrir por que também, né? Com certeza é uma questão que foge um pouquinho do que a gente está vendo, mas, né, vamos ver onde é que está o ponto nevrálgico dela. Muito bem. Deixa eu otimizar isso aqui. A qualquer momento eu vou pedir que quem gostaria de me interromper ou precisar fazer algum comentário, alguma coisa, eu vou pedir que utilize o áudio, né? Nesse momento eu não estou acessando o bate-papo de vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso via celular, mas eu não quero perder tempo mais com isso. Reunião do Meet. Beleza. Vamos ver se vai dar certo para a gente. Deixa eu fechar minha tela 2 aqui. Beleza. Agora deixa eu ver a sala de bate-papo. Tá ok. Muito bem. Muito bem. Vamos ver se a gente consegue tocar dessa maneira. Tentei colocar o bate-papo aqui no meu celular para ver se eu consigo ler o que vocês me mandarem. Mas eu alerto que eu não estou vendo a apresentação que vocês estão vendo na tela, né? Beleza. Então vamos lá. Uma coisa que vocês têm que reparar nesse tipo de questão é que não necessariamente eu vou conseguir sempre responder ela na ordem que foi dada os desafios, porque eu posso não ter todos os elementos necessários. Mas vamos tentar como é que a gente pode resolver essa primeira questão e vamos tentar aqui pela sequência. Ele pediu aqui para nós o R1, né? Quando vocês verificaram
as três questões que vocês resolveram, né, e mais aquela primeira que a gente resolveu, os dados e as solicitações elas podem mudar, né? Esse é um tipo de quebra-cabeça que permite, né? Isso que é importante você ir dominando o padrão do exercício, é que ele não tem um padrão rígido, não tem um padrão fixo. Cada exercício ele tem um conjunto de dados e um conjunto de solicitações diferentes, né? Ainda que utilize o mesmo raciocínio padrão. Muito bem, ele está me pedindo aqui o R1. Da onde que vem o R1? Olha, o R1 é a relação entre o caixa dos bancos, né, o dinheiro que os bancos mantêm em caixa, dividido pelo depósito à vista. Bom dia, Thales, tudo bem? Então, eu consigo, com as informações que eu disponho, resolver essa questão. Eu posso pegar aqui o valor do caixa, 3.204, dividir aqui por 35.599. Vou fazer essa operação aqui junto com vocês. Deixa eu abrir aqui minha calculadora. Aí a gente consegue resolver essa questão aqui junto com vocês. Né? Então, 3.204 dividido por 35.599. Isso aqui vai dar 0,009. Né? Vamos arredondar aqui, 0,09. Seu valor de R1. Na sequência está me pedindo o valor do multiplicador kappa. Né? Como é que a gente pode resolver esse problema? Olha, o multiplicador é igual a M1 sobre a base monetária. Eu não tenho aqui, por enquanto, a base monetária, mas eu tenho, né, os elementos necessários para calcular o multiplicador. Multiplicador igual a C mais D vezes R1 mais R2. Né? Pô, beleza. Eu tenho o R1, o R2 é dado e o C é dado. E o D? Da onde que eu tiro o D? Opa, eu sei que C mais D é igual a 1. Então, D vai ser igual a 1 menos C. D igual a 1 menos 0,37. Isso quer dizer que o D é igual a 0,63. Então, eu consigo resolver essa questão sem problemas, né? Porque eu já sei que o valor de C e D são sempre complementares, o que facilita o cálculo, né? Dado um, eu já tenho outro automaticamente. Então, aplicando os valores que eu tenho, igual a 1 sobre 0,37 mais 0,63, só que esse 0,63 ele é multiplicado por o R2, o R1 009, mais o R2 0,36. Muito bem. Isso aqui vai dar 0,45. 0,45 vezes 0,63. 28,35. Então, kappa vai ser igual a 1 sobre 0,37 mais 0,2835. Ou seja, kappa é igual a 1 sobre, vou colocar aqui, mais 0,37, 6535. Se eu dividir 1 por esse valor,
1,53. Vamos arredondar aqui. Então, capa vai ser igual a 1,53. Muito bem, já obtive aqui o R1, já obtive aqui o capa, né? Agora está me pedindo a base monetária, né? Tem mais uma pessoa querendo entrar, beleza, né? Bem-vindo. Vamos lá, então. Como é que eu vou tentar obter esse resultado? Olha, para calcular a base monetária, eu preciso do papel moeda em circulação, eu preciso, ou papel moeda emitido, eu não tenho, eu preciso do papel moeda em poder do público, eu preciso do caixa, papel moeda em poder do público. Eu acho que eu posso conseguir isso aqui. De que maneira que a gente pode conseguir? Vamos pensar o seguinte, né? Eu tenho depósito à vista. E eu tenho o percentual, que é o D, do meios de pagamento que são deixados na forma de depósito à vista. Então eu vou conseguir calcular o M1, antes até da base monetária. De que forma? Olha, o D é a proporção entre o depósito à vista e a quantidade de moeda que as pessoas mantêm no formato M1, ou no formato de moeda com maior liquidez. Isso quer dizer que o M1 é igual a DV dividido por D. Eu só troquei, esse veio para cá e esse outro veio para cá. Isso quer dizer que o M1, que é o que eu quero saber, é igual a DV 35.599 dividido por 0,63, que é o D que eu acabei de calcular aqui. Então, M1 vai ser igual a 35.599 dividido por 0,63. 56.506,35. 56.506,35. Esse é o meu M1. Eu tenho o M1, eu tenho o capa, eu sei que o capa, né, é igual ao multiplicador a M1 dividido pela base monetária. Esse que é a definição do multiplicador. Eu tenho o M1, eu tenho o capa, eu consigo chegar à base monetária. A base monetária vai ser igual a M1 dividido por capa, né? Também vou inverter, a base sobe e o capa desce. Então, a base monetária vai ser igual a esse valor que eu acabei de calcular, 56.506,35, dividido pelo multiplicador que eu tinha calculado lá, 1,53. Então, pegar esse valor que está na calculadora e dividir por 1,53. Dividido por 1,53, 36.932,25. 36.932,25. Então, essa é a base monetária. Papel moeda emitido, né? Eu não tenho aqui
o CBC, né? CBC não é dado, então eu posso partir do pressuposto que o CBC é igual a zero, né? CBC igual a zero. Quando eu não tenho essa informação, eu passo do pressuposto que ele é igual a zero. Por que que isso é importante? Porque o PME, que é o que eu estou pedindo, é igual a papel moeda em poder do público mais o caixa dos bancos, mais o CBC. O CBC eu não tenho, então não preciso considerar, né? Igual a zero. Papel moeda em poder do público eu não tenho, mas o que que eu tenho? Eu tenho o fator C, que é o percentual do M1 que as pessoas mantêm em papel moeda, e eu tenho o caixa dos bancos. O caixa dos bancos, inclusive, é dado. Então, eu posso calcular, né? Eu tenho C, que é a relação entre o papel moeda em poder do público sobre M1. Eu tenho o valor do M1, 56.506,35, e tenho o valor do C, 0,37. Então, papel moeda em poder do público igual a C vezes M1. Nesse caso aqui, papel moeda em poder do público igual a 0,37 vezes esse valor que está aqui, 56.506,35. Isso quer dizer que o papel moeda em poder do público igual, vamos calcular ali, 0,37 vezes 56.506,35. Isso aqui vai dar 20.907,34. 20.907,34. Muito bem. Inclusive, eu já consegui atender aqui o último pedido ali, o penúltimo pedido. Então, papel moeda emitido. Papel moeda emitido. Está travado aqui. Vou colocar aqui do lado. Papel moeda emitido vai ser igual a 20.906,34 mais o caixa dos bancos, que está aqui, 3.204. Então é só pegar o valor que está na minha calculadora e somar com 3.204. 24.111,35. 24.111,35. Com isso a gente fechou, né? Papel moeda em poder do público. O depósito à vista, o R1 fechou 0,09, multiplicador fechou 1,53, base monetária fechou 39.932, papel moeda emitido fechou 24.291, papel moeda emitido, papel moeda em poder do público está aqui 20.906,34 e M1 56.506,35. Então, várias observações. Primeiro, né? Cada exercício vai ter um formato.
vai ter um conjunto de pedidos, né? Isso é importante. Segundo, eu não respondo necessariamente na ordem. Posso começar na ordem, me faltou o elemento da base monetária, eu tive que calcular o M1 antes. Fui calcular o papel moeda emitido, me faltou o elemento do papel moeda em poder do público, calculei ele antes, depois eu volto. Então, muitas vezes, as solicitações são dadas numa ordem que não necessariamente é a minha ordem de cálculo. No final, é importante eu destacar sempre os resultados que eu obtenho, né, que foram solicitados, para que eu possa ter, né, as respostas corretas, né, e quem for avaliar a sua questão tem ali todas as informações adequadas. Muito bem. Algum comentário, alguma observação? Alguém quer expor alguma dificuldade que tenha tido na resolução dessa questão? Gostaria de tirar alguma dúvida? Né? Lembrar que a gente volta a ter essas questões, né, para serem resolvidas depois lá na prova, na semana que vem. Né? Então, eu tenho que estar pronto para resolver essa questão e não vou ficar a manhã inteira para resolver. Vou ter um tempo específico para resolver. Depois eu quero combinar com vocês a prova, ela vai ter um horário, né? Ela não vai ter um horário de começo e um horário final de entrega, né? Ela não é o dia inteiro, não é a manhã inteira, né? A gente tem a prova num limite de tempo, né? A prova é individual, a prova a gente vai estar fazendo através de uma plataforma, eu passo para vocês, né? Então depois a gente comenta melhor sobre a nossa prova que é na semana que vem. Eu queria resolver com vocês, vou até apagar o que está aqui, a questão desafio. Deixa eu fazer o seguinte para resolver a questão desafio. Eu vou pegar um limpinho desse aqui. Deixa eu fechar isso aqui temporariamente. Terminar a apresentação. Vou manter o que está aqui. E vou pegar um limpinho. Onde é que eu vou pegar isso aqui? Eu vou pegar aqui na minha aula. Tem um arquivo limpo desse aqui nas aulas de moeda. Deixa ele abrir ali. É o último slide, o penúltimo slide, aliás. Aqui. Quero pegar só isso aqui. Então, vamos colocar só esse. Aqui onde a gente está escrevendo tudo. Muito bem. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o balanço, né, resumido, né, um balanço consolidado dos bancos comerciais e do Banco Central. Será que com esses dois balanços eu consigo resolver todas as questões, né, que me foram solicitadas? Né? Vamos ver o que é possível a gente responder. Muito bem. Primeira informação que me foi passada. Olha aqui, vamos tentar entender primeiro o que eu tenho aqui. Bancos comerciais. Eu tenho um encaixe em moeda corrente. Esse encaixe em moeda corrente é o CX. Né? O encaixe em depósito no Banco Central. Isso aqui é o RB. Total de empréstimo que os bancos concedem, né? 800. Possivelmente, não está dito aqui que é
empréstimo para o governo, é empréstimo para pessoas físicas, pessoas jurídicas, outros bancos, eventualmente, mas total de empréstimo. Depósito à vista do público, DV. Redesconto. O que é uma operação de redesconto? Vocês veem que tem redesconto aqui e tem redesconto aqui. O redesconto é um passivo dos bancos e o redesconto é um ativo do Banco Central. O redesconto é empréstimo que o Banco Central faz para os bancos comerciais. Os bancos comerciais, quando precisam de grana, precisam de dinheiro, eles podem recorrer ao Banco Central, que é o banco dos bancos, e fazem uma operação de redesconto. Ou seja, eles colocam títulos, colocam garantias, né? É chamado de redesconto porque geralmente são repassados ao Banco Central como garantia títulos, né? Nós temos um banco que, que utiliza a palavra redesconto no seu nome. O Bradesco é o Banco Brasileiro de Redesconto, por isso que é Bradesco, né? O final dele tem a ver com redesconto. Então, significa, é um banco que está redescontando papéis dos seus clientes, redescontando duplicatas, etc., ou que também pode estar redescontando papéis junto com o Banco Central. Muito bem. O que mais? O encaixe do depósito do Banco Central, esse valor aqui, é equivalente a isso aqui, ó, depósito dos bancos comerciais, né? É o RB, é o dinheiro que foi depositado, o valor é o mesmo. Papel moeda em circulação, PMC, né? Títulos públicos federais, reservas internacionais. As reservas internacionais são aplicações financeiras que o Banco Central faz no exterior, né? O dinheiro não fica parado em dólares, ou yuans, ou ienes, ou fica aplicado geralmente em títulos públicos soberanos, né? E títulos públicos federais. Títulos públicos federais é uma forma do Banco Central adquirir no mercado recurso, né, títulos para rendimento, etc., para controlar a oferta monetária, mas no fundo isso aqui é dívida pública, né? Dívida pública. É crédito concedido ao setor público. Muito bem. Com esses elementos que eu tenho, eu consigo calcular o papel moeda em poder do público? Ainda não. Eu não tenho essa informação diretamente. Eu não tenho aqui o valor do C, não tenho aqui o valor do D, né? Vamos ver se eu consigo adiante. Eu tenho aqui o valor do R1 e tenho o valor do R2, porque R1 é a relação entre caixa e depósito à vista, isso aqui eu tenho, e o R2 é a relação entre RB e depósito à vista. Eu vou passar para o próximo item aqui. Base monetária. O que é base monetária? Base monetária é o passivo monetário do Bacen. A base monetária é o passivo monetário do Banco Central. Passivo monetário do Bacen. Por definição, o Bacen aqui poderia ter outros passivos? Poderia ter o patrimônio líquido, o BC poderia ter aqui empréstimos internacionais, poderia ter injeção de recursos do Tesouro Nacional, porque ele é o banco do Tesouro Nacional, poderia ter uma série de outros elementos, mas o que ele tem? Ele tem o papel moeda em circulação e o depósito dos bancos comerciais. Esse é o conceito de base monetária. A base monetária é o papel moeda em circulação mais a reserva bancária. Reserva bancária. Opa, papel moeda em circulação. Está aqui a soma dos dois, 688. Espera aí que está entrando o Vinícius aqui. Bom dia, Vinícius. Tudo bem? Então, gente, eu consigo calcular, né? Aliás, já foi me feito o cálculo, né? 688.
Esse é o valor da base monetária, que é o que está sendo afirmado aqui. A base monetária é igual a 688. Então, essa questão aqui é verdadeira. Muito bem. Com a base monetária e com o CX, eu consigo calcular o papel moeda em poder do público. Por quê? Porque o papel moeda em poder do público, né, desculpa, antes de... Deixa eu só inverter isso aqui. Assim. Porque o papel moeda em circulação, ele é a soma do dinheiro que está na mão do público mais o dinheiro que está com os bancos, dinheiro físico, né? Papel moeda em circulação, ou seja, o dinheiro da economia, o currency, né? Dinheiro físico da economia, é o dinheiro ou que está na mão do público, papel moeda em poder do público, ou esse dinheiro está, pessoas físicas, pessoas jurídicas, ou esse dinheiro está no caixa dos bancos, né? Então, eu tenho o PMC, está aqui, 496, PMP, o que eu quero saber, papel moeda em poder do público, e tenho o encaixe. O encaixe está aqui, 96. Então, eu consigo calcular o papel moeda em poder do público, igual a 496 menos 96. Fechou. 400. Né? Papel moeda em poder do público é igual a 400. Então, correto, verdadeiro. Né? Verdadeiro. O crédito interno líquido igual a 1.428. O que é o crédito interno? O crédito interno é o dinheiro, né, emprestado por um agente para outros agentes. Então, o crédito interno é a soma de empréstimos concedidos a pessoas físicas, jurídicas, dentro do país, estamos falando de crédito interno, e os títulos que eventualmente se compra de bancos, se compra do governo federal, né? E aquisição de títulos públicos e títulos privados. Né? Mas o dinheiro que os bancos tomam emprestado do Banco Central, mais redesconto. Né? Então, essa é a informação que vocês não tinham diretamente, mas vocês podiam recorrer à literatura, poderiam buscar essa informação em pesquisa. Né? Esse que era o objetivo da questão desafio, né? Fugir da casinha que a gente estava preso e buscar outras informações. Muito bem, eu tenho o valor dos empréstimos, 800. Os bancos não têm títulos. Títulos, aqui tem os títulos federais, 500. E eu tenho as operações de redesconto, né, o dinheiro que os bancos tomam do Banco Central, 128. Se eu somar os três, 1.300, 1.400, 1.428. Então, crédito interno, 1.428. Então, essa informação é verdadeira, 1.428. Terceira informação, a dívida interna do... Desculpa, quarta, né? A dívida interna do governo é igual a 500. A única informação que eu tenho de dívida interna do governo é quanto o Banco Central tem de títulos emitidos pelo governo. Governo, aqui não está falando em... ainda que o Banco Central seja uma instituição pública detentora de títulos, a gente contabiliza os títulos que o Banco Central tem a menos quando a gente fala em dívida líquida. Mas, quando a gente fala em dívida bruta, eu somo todos os títulos que foram emitidos pelo governo. Nesse caso,
Os bancos não têm títulos, não têm informação se as pessoas físicas têm esses títulos, mas eu tenho informação, a única que eu disponho é que o Banco Central tem títulos, e tem justamente no valor de 500. Então, verdadeira essa informação. Finalmente, o volume dos meios de pagamentos igual a 1.360. O que é o meio de pagamento? O meio de pagamento é o meio de pagamento à vista, M1. Né? Como é que eu obtenho o M1? M1 é o papel moeda em poder do público mais depósito à vista. Eu calculei o papel moeda em poder do público, 400, e o depósito à vista está no balanço dos bancos. Né? Está aqui, ó, depósito à vista, 960. Então, M1 é igual a quanto? 1.360. 1.360. Então, essa questão também é verdadeira. Então, todos os itens aqui, né, foram verdadeiros. Por isso que foi muito simples corrigir, né, ver se alguém tinha acertado a questão inteira, lógico. Né? Uma observação importante: tem gente que fez apenas a marcação como a questão pediu. Só que estava na instrução do trabalho a necessidade de demonstrar os cálculos. Isso estava lá no Forms, né? Então, nesse tipo de questão, eu preciso apresentar os cálculos que eu executei. Não basta marcar, né, as afirmativas abaixo. Né? Foi solicitado, não na questão, mas foi solicitado no Forms, que todas as respostas que vocês dessem houvesse demonstração de cálculo. Tá certo? Então, essa é uma forma da gente verificar, né, se simplesmente eu não chutei o dado. Não, eu obtive, está aqui a minha demonstração, né, dos cálculos que eu executei. Né? Crédito interno, base monetária, papel moeda em poder do público, o M1 e a dívida interna do governo, só indicar, né, que os títulos federais compõem a dívida interna. Ok? Alguma questão, gente? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria que eu... Pois não? Perfeito. Crédito interno. Né? Crédito interno são as operações de crédito concedidas dentro do país, né? Pelos bancos e pelo Banco Central, que são os dois agentes que eu tenho informações nesse quadro. Né? Nesse quadro. Eu não tenho informações aqui de financeiras, não tenho aqui informação de outras instituições financeiras, cooperativa de crédito. Eu tenho informação do Banco Comercial e do Banco Central. Então, o crédito interno é a soma de empréstimos concedidos pelos bancos, as pessoas físicas e jurídicas, é a soma de títulos públicos e títulos privados, né? Títulos podem ser emitidos por empresas, títulos podem ser emitidos por bancos, títulos podem ser emitidos pelo Banco Central, né? E pelo governo. Né? E o crédito concedido pelo Banco Central aos bancos comerciais. Esse crédito são as operações de redesconto. Então, eu contabilizo no crédito interno as somas de empréstimos, títulos e operações de redesconto. Né? As operações de redesconto, eu já destaquei isso numa aula anterior, ela é uma função que o Banco Central tem de recorrer aos bancos quando a reserva que os bancos possuem em caixa ou junto ao Banco Central é insuficiente, eventualmente insuficiente, para fazer frente aos saques dos clientes, né? Ou fazer frente às demandas que o Banco Central tem para atender os saques do cliente. Né? Então, o Banco Central é obrigado a manter uma parcela do depósito à vista no Banco Central. Essa obrigação tem a ver com o depósito compulsório. Eu não posso simplesmente sacar o dinheiro do depósito compulsório para atender clientes. Não. Aquele dinheiro está lá estagnado, está lá parado.
como o Banco Central, inclusive, controla a oferta monetária. Então, se eu precisar de dinheiro, eu posso recorrer a outros bancos, eu posso, por exemplo, emitir CDIs, né, e recorrer a outros bancos. No caso aqui, nesse exemplo específico, não tem operações interbancárias, né? Não tem aqui ativo e passivo emitido contra os próprios bancos. Poderia ter, né? Aí, quando eu falo, inclusive, em crédito líquido, ela seria, né, uma operação que seria contabilizada a mais e contabilizada a menos. Muito bem. Então, quais são os créditos internos que foram concedidos? Foram concedidos 800 de empréstimos para as pessoas, foram concedidos 500 em títulos pelo governo e foram concedidos 128 de empréstimo do Banco Central para os bancos comerciais. Então, são as três parcelas que eu somo para definir o tamanho do meu crédito interno, 1.428. Ok? Ficou esclarecido? Ficou sim, professor. Só tem uma dúvida. Sim. Se esse é o líquido, eu suponho que tem o bruto também, daí qual seria a diferença? O senhor saberia dizer? Por exemplo, quando você tem créditos concedidos dos bancos comerciais para os próprios bancos comerciais, quando há emissão de CDI. Então, esse papel estaria no passivo dos bancos comerciais e estaria no ativo dos bancos comerciais. Daí eu teria que deduzi-los do total de operação de crédito. Eu somo na dívida bruta, no crédito interno bruto, e retiro depois no cálculo do líquido. Correto? Entendi, professor. Obrigado. Beleza? Muito bem. Eu passei aqui para vocês uma série de dicas, né? Isso aqui tem a ver não com a nossa matéria, vamos chamar assim, é, convencional. Isso aqui é busca de conhecimento adicional, né? Vocês viram ontem o Bernardo Quintão comentando, né, sobre a sua curiosidade inicial aos bitcoins, né, que começa ali em 2013, e ele falou assim, cara, eu vi tudo que tinha, eu li tudo que tinha, assisti vídeos, eu fui atrás de informação, né? Aqui nós temos dois conjuntos de vídeos, né, bem interessantes. Existe um livro do Neil Ferguson chamado Ascensão do Dinheiro, né? São vídeos, né, que eu estou colocando aqui o link do episódio 1. Se vocês tiverem curiosidade, são, se eu não me engano, 6 episódios, né? E quando você assiste um, vai aparecer o link dos seguintes, né? Então você pode, assistindo isso, né, formando a tua cultura geral, né, se qualificando melhor sobre a perspectiva do conhecimento sobre o fenômeno monetário, assim como existem na perspectiva crítica, né, o filme do Noam Chomsky, uma crítica pesada ao sistema financeiro, ao Banco Central, na ótica progressista e não na ótica liberal. Isso é interessante, né, porque os liberais também criticam moeda pública, também criticam o Banco Central. Então, também na ótica progressista existe uma crítica nesse sentido. Eu acho que o Money as Debt a gente acabou assistindo. A História Secreta do Dinheiro do Ted Lumpkin também é interessante. E as origens do sistema monetário atual, né? Talvez a gente assista um pouco. Não, isso aqui não é sistema monetário, não é sistema financeiro. Então, são vídeos, né, que vale a pena aí ser assistidos na formação de vocês, buscar, né, muitas vezes livros, textos, a gente recomendou alguns, a gente leu um desses livros, que foi o texto do João Sayad, eu recomendei o texto do Versnazi, do Crash, né, então sobre dinheiro, sistema monetário, tem o nosso livro texto, que é o mais importante, né? Então está bem referenciadinho aí, ok? Com isso nós fechamos então esse tópico, né?
Deixa eu terminar a apresentação aqui. Não, deixa eu primeiro descartar. Ok. Deixa eu... Limpei ali, limpei. Deixa eu limpar esse aqui para deixar para a próxima. Ok, pronto. Muito bom. Deixa eu fechar isso aqui. Salvo, fecho. Beleza. Então, nós encerramos, isso aqui depois eu vejo. Encerramos esse tópico de moeda e sistema monetário. Vamos para o nosso novo tópico. O novo tópico é sistema financeiro. Antes da gente avançar nesse novo tópico, eu queria aproveitar, a gente está aqui com um número bom de participantes, e apresentar para vocês o nosso balanço de avaliações que a gente fez até agora. Então, só para a gente lembrar o que a gente fez até agora, a gente fez notícias da semana, né? A gente fez o position paper sobre o boletim de conjuntura, né? Foi solicitado para vocês me entregarem hoje, até o final do dia, o position paper sobre a aula magna de ontem, né? Está lá no Classroom, né? Foi indicado a atividade também via WhatsApp, né? Para vocês colocarem, né? Então está aqui, ó, no Classroom. Deixa eu abrir o Classroom aqui. Se vocês entrarem em atividade, foi postado para vocês essa atividade, o evento Aula Magna com o Bernardo Quintão. E a data de entrega é hoje, né? É o resumo e a resenha, né? Utilizem, né, o formulário para responder essa questão. Não serão aceitas entregas fora do prazo, o prazo é hoje, e fora do formulário. Tem gente que manda atividade anexa, tal, né? Eu não vou aceitar, né? O formulário é bem simples para ser preenchido, né? Você coloca o teu e-mail, coloca a disciplina, a turma, o teu nome, é o resumo da palestra e a resenha, os seus comentários a respeito da palestra. Terminou, envia. Quando você enviar, inclusive, você pode ter cópia do e-mail, né? Você pode receber uma cópia do que você enviou como comprovante. Não precisa me mandar mensagem, professor, recebeu, né? Não, a partir do momento que você me envia, isso aqui é um formulário de pesquisa, né? Está entregue, né? Tá na nuvem, né? Eu não vou ficar checando todo mundo que entregou, eu vou fazer uma checagem final, né? Quando eu for ler os formulários que me foram entregues desse evento, né? Muito bem. Alguma dúvida, gente? Teve gente que me entrega assim, formulário e o anexo não é necessário, eu vou ler o que está no formulário. Eventualmente, para as atividades que vocês me entregaram até agora, eu vou ver o anexo. Há situações que eu vou pedir para vocês me colocarem um anexo. Por exemplo, vocês vão fazer uma questão na prova que demanda a construção de um gráfico. Poxa, eu não vou conseguir colocar esse gráfico no formulário. Então, eu vou desenhar o gráfico, vou tirar uma foto, vou escanear o gráfico que eu desenhei, vou colocar essa imagem escaneada num documento Word, né, e vou enviar esse documento Word ou um documento em PDF como anexo dessa atividade. Então, isso pode ser necessário numa prova, pode ser necessário num trabalho, numa atividade que se solicita, que se pede uma demonstração gráfica, né? Ou que eventualmente eu faço, por exemplo, na prova, né? Eu estou fazendo os cálculos ali na caneta, estou fazendo à mão, né? E daí, poxa, eu quero mandar aquilo como demonstração. Beleza, eu aceito que você anexe aquilo que você fez como prova de demonstração, tá ok? Mas nas atividades que a gente dá o formulário, e é possível, porque isso aqui é texto, preencher exclusivamente via formulário, entregue o formulário, tá bom? Tá bom, gente?
Alguma dúvida? Alguma questão? Muito bem. Então vamos ali para ver como que está o desempenho da turma até o momento. Isso aqui é outra turma em análise macroeconômica. Vamos ver a nossa turma. Muito bem. Vocês fizeram 2 TDEs até o momento, né? Um TDE em cima do Dinheiro, Dinheiro, o livro do João Sayad. Vocês produziram um position paper em cima de alguns capítulos, né? A gente dividiu o livro inteiro por equipes, né? E vocês foram responsáveis ali de fazer o position paper pelos capítulos, né, que vocês se fixaram. Ao mesmo tempo, né, houve um debate, houve uma apresentação dos capítulos, né, uma troca de informações entre as pessoas da mesma equipe, né? A gente fez esse debate ali ainda no começo de março, né? Então, as pessoas que me entregaram o position paper, né? E a minha avaliação do position paper está aqui. Então, a gente tem pessoas que tiram 10, pessoas que tiram 4,5. Ah, professor, por que eu tirei 4,5, né? Pede para o Thales lá mandar o teu trabalho para você ter uma base de referência, né, de qual foi a tua deficiência, né? Por que eu tive uma nota tão baixa, né? O Leonardo conseguiu ali 9,5. Teve uma equipe aqui que todas as meninas, né, fizeram dentro de um padrão desejado, né? Cada um fez o seu position paper dentro de um padrão desejado, né? Aqui também teve uma diferença grande, a equipe 5, né? O Heitor, Leonardo e o Johan com 6, ao mesmo tempo o Luiz Eduardo com 9, né? Pede para o Luiz Eduardo ali uma cópia do trabalho que ele fez, né? Para ter como referência. E a equipe 6, né? Está marcado aqui, está pintado as pessoas que não me entregaram position paper, né? Não atenderam à atividade, né? Havia pessoas que não estavam ainda no curso, né? E as pessoas que estavam e não entregaram. O debate é a participação em sala, né? Então a gente faz uma avaliação individual, né? Então tem pessoas que participam, fazem colocações com qualidade, né? Nesse dia da equipe 2, só 2 pessoas vieram para a apresentação, né? Equipe 3, todos vieram, equipe 4, todos vieram, equipe 5, todos vieram, equipe 6 teve. Bem, o Diogo parece que já trancou a matrícula. Muito bem. Nota do TDE1. A nota do TDE1 é a soma, né? Divide por 2, ou seja, é a média entre essas duas atividades que vocês fizeram. O position paper e o debate, cada uma delas tinha um peso de 50%. Muito bem, essa nota do TDE1 vale 20% da nota do RA1. Né? Então, se alguém me perguntar, quanto que vale? 20% da nota do RA1, ou seja, a gente vai ter uma nota do RA1 de 0 a 10, então isso aqui vale 2. Né? Position paper valia 1, o debate valia outro. CryptoWar. CryptoWar se fez a solicitação do position paper. Deixa eu marcar aqui que esse position paper não veio também. Né? Aqui, estou marcando com essa tinta aqui. Beleza. Então, os position papers que foram enviados para mim, né, via formulário ou anexo a formulário, eu ainda aceitei. Né? Então, muita gente pode dizer assim, poxa, professor, eu tirei 3 e o Marcos lá tirou 10. Né? O que acontece? Né? O João Zanetti tirou 4,5. Dá uma olhadinha no trabalho que o Marcos Coradinho fez, né? Não preciso apresentar, você pede para ele, ele está na tua equipe, e veja a qualidade do material que a gente avalia, as referências que foram passadas, o objeto do que foi solicitado. Né? No caso do CryptoWar, o que era o objeto principal? Argumentos. Não uma lista de argumentos, a explicação desses argumentos. Né? Muitas vezes você coloca ali uma lista, vulnerabilidade. Não. Veja o enunciado do que foi solicitado. Foi solicitado que vocês apresentassem, que vocês explicassem. Né? Então, Lucas, veja lá o trabalho do Leonardo Ramos, né? Tirou 10, do Enzo, que tirou 10. Né? Você vai conseguir ter uma base de comparação
do que foi um trabalho bem feito, né? Que teve ali a minha avaliação máxima. Depois nós tivemos o debate. O debate a gente fez aquela regra, né, de argumentos válidos, né? E metade da turma defendeu criptomoeda, né? Os bitcoiners, né? O criptocoiners, e metade da turma atacou a criptomoeda e depois a gente inverteu, metade da turma defendeu a moeda do Banco Central, outra metade atacou a moeda do Banco Central e no final a gente fez o full fight, né? Então, em cima dos argumentos, quem apresentou mais argumentos ficou com 10, quem apresentou menos ficou muito próximo, né? E, lógico, tem a nota quem participa do debate, né? Quem não participa do debate eu não tenho como avaliar, né? E, finalmente, a nota do TDE2 é a soma, né, do position paper com a participação no debate, ok? Então, a gente pode ter uma avaliação maior ou menor de acordo com o resultado atingido, né, pela sua posição lá, pro ou contra, e pelo position paper que você elaborou. Muito bem, então eu transporto as notas, essa aqui é minha planilha final, eu transportei as notas do TDE1, transportei as notas do TDE2, já deixei espaço aqui para a lista de questões norteadoras, ela vale 10% do RA1, né? Temos aqui notícias da semana, esse é um assunto. Por exemplo, ninguém se inscreveu notícias da semana para essa semana, né? Então, as pessoas perderam aqui de ganhar, né, até meio ponto extra na nota do RA, né, nessa notinha parcial que está aqui, que vai compor com a nota da prova e vai dar a nota do RA. A recuperação em processo, o position paper do boletim de conjuntura, né? Aqui está a minha avaliação feita aos resumos que vocês me entregaram e as resenhas, né, da atividade boletim de conjuntura, e essa está aqui o espaço reservado para que vocês vão me entregar o position paper da aula magna. Por que essas atividades elas são pontuadas, vamos chamar assim, né? Porque elas representam para mim a possibilidade de vocês terem alguma recuperação em processo, não necessariamente sobre assuntos da sala, mas assuntos que fazem parte do nosso curso, né? E que tem a ver com a formação geral do economista. No caso específico do Position Paper sobre a Aula Magna, tem tudo muito a ver com o que nós fizemos, né? Eu acho que vocês viram a participação ontem foi bastante ativa para aquelas pessoas que assistiram a palestra, né? O chat foi bem movimentado, e bem movimentado não apenas por estudantes que hoje estão fazendo a minha disciplina, né? Eu tenho 3 turmas, né? Todas ali do terceiro período fazendo essa disciplina de moedas, bancos e mercados financeiros, mas as turmas de macroeconomia, as turmas de economia internacional, que também têm interesse sobre esse tema, ali disputaram chat, espaço, pessoa falando de mineração, os altcoins, né, o Thales pôs para discussão, etc., né? Então foi bastante interessante a participação. Agora vamos avaliar aqui como é que vai ser o position paper, né? Eu fiz uma coleção das perguntas que foram enviadas para o debate, né? Essa participação ela vai ser valorizada junto com o position paper que vocês me encaminharam, né? Ok? Muito bem. Então esse é o nosso quadro de notas. Eu vou passar aqui primeiro o resultado do seminário, eu já passei, né? Então, esse é o quadro de notas que nós temos, e aqui em azul está a nota que vocês acumularam até o momento, né? Então, há uma discrepância de notas importante aqui. Pessoas que não fizeram uma determinada atividade, né? Pessoas que não se preocuparam em fazer o position paper, em recuperar parte da nota, né? Então, eu vejo assim como oportunidade perdida, né? Poxa, eu poderia ter feito
notícias da semana, eu poderia ter feito o boletim de conjuntura, né? E tem duas oportunidades que estão na mão aí, né? Meio ponto aqui e pelo menos um ponto aqui, né? Então vai ter gente, inclusive, que pode ter nota parcial acima de 5, né? Por quê? Porque fez lá parte da recuperação em processo, significa vai para a prova mais tranquilo, né? E tem gente lá que está apostando todas as fichas na prova, né? A gente interpreta dessa maneira, tá ok? É uma aposta de alto risco, vamos chamar assim. Muito bem, gente. Antes de fazer um intervalo, alguma dúvida, alguma questão? Semana que vem, nós vamos ter o começo da aula com a prova. Desculpa, o começo da semana que vem é a nossa prova. A gente vai ter um começo da aula que a gente não vai iniciar com a prova. Então, nesse sentido, eu queria abrir espaço para notícias da semana, né? No dia 23, hoje, não teve nenhum interessado, ninguém se inscreveu. No dia 30 do 4, alguém tem interesse de apresentar notícias da semana? Eu vou pedir que vocês falem pelo microfone para que eu possa fazer esse registro. Começou a nova rodada, professor? Ainda não, Thales. Vamos começar depois da prova. Quem tem interesse em notícias da semana? Eu tenho uma pessoa que está sem microfone, Leandro Rezer. Leandro Rezer. Alguém mais? Eu apresento, professor. Sou o Heitor. Heitor. Isso. Beleza, Heitor. Como é que fala o teu sobrenome? William. 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 Beleza, beleza. Heitor William. Tá ótimo. Tá ok, então. Estão registrados aqui os dois colegas que notícias da semana. Leandro, você tem que se virar para ter um microfone e ter uma tela, porque notícias da semana tem que aparecer na tela, fazer comentário, né? Usa aí o teu celular para essas finalidades, tá bom? Beleza, moçada. Então tá registrado aqui. No começo da aula da semana que vem a gente tem notícias da semana. Vamos fazer o nosso intervalinho, gente? Se alguém tiver alguma questão para falar de notas, né? Vamos aproveitar o intervalo. Eu vou tentar, né, acessar o Teams e vou tentar, né, se der certo, eu aviso vocês ali via o nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então eu estou encerrando, deixa eu encerrar aqui a gravação.